Estão reabertos os trabalhos. Convocação. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 37, inciso 1º, conforme regimento interno, artigo 87, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se nesta data, logo após o término da sessão ordinária, para apreciação da seguinte matéria: projeto de lei número 11232, do prefeito municipal Pedro Bigardi, que altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal e nela e na Fundação Televisão Educativa de Jundiaí, TVE, cria os cargos públicos que especifica. Item 2, projeto de resolução número 778/2013 da mesa, que altera o regimento interno para modificar o horário do início das sessões ordinárias, com emenda da bancada do Partido Humanista PHS, onde se lê 18 horas, leia-se 19 horas. Em discussão, o projeto. Palavra para o presidente. Com a palavra, vereador Rogério. Bom dia a todos, bom dia, meus amigos vereadores, ao povo que está aqui. Meus queridos, a sessão noturna, a partir do momento que começa às 18 horas, quem trabalha em horário comercial, quem sai da escola às 17 horas, eles jamais vão conseguir chegar aqui no horário da sessão das 18 horas. Já que vai ter uma mudança, a mudança foi para a sessão noturna, para que o povo participasse da Câmara Municipal, participava realmente dos assuntos que é tratado aqui na Câmara Municipal, ou por que não às 19 horas? Eu digo para vocês o seguinte: às 19 horas a pessoa sai do serviço, às 18 horas ele vai chegar em casa, vai tomar um banho para vir para a Câmara. Ou às 17 horas ele sai do serviço, o trânsito que está na cidade de Jundiaí, o horário que está, ele não vai conseguir chegar aqui às 18 horas. Então, a bancada do PHS fez essa emenda para o quê? Para que realmente o munícipe tenha condição de vir para a Câmara Municipal. O munícipe tenha realmente condição de chegarem aqui e ouvir realmente as propostas dos vereadores. Porque a partir do momento que tem às 18 horas, ele não vai chegar no horário realmente que possa participar. Porque tem o horário, as lojas do centro da cidade fecham às 18. Muitas empresas, eles saem às 17 horas. E eles não vão chegar no horário para realmente participar da sessão. E a sessão noturna, não sessão à tarde. Então, eu voto a favorável ao projeto, sessão noturna, mas que tenha realmente condição deles vir, que seja às 19 horas. Essas são as palavras, senhor presidente. Obrigado, vereador Rogério. Continua em discussão. Ninguém pediu? Como nenhum dos senhores vereadores querem discutir o projeto, em votação. Com 16 vereadores pela aprovação, uma abstenção
e um vereador contrário. Esta presidência aqui não vota. Está aprovado o projeto. Em discussão, em votação, a emenda. Em votação, a emenda. Se é 18, sim. Se é 19, não. Contrário. Se for 18, é não. Se for 18, é não. Se for 19, é sim. Com 8 vereadores pela aprovação da emenda, 9 pela rejeição, 1 abstenção, foi rejeitada a emenda. Então, a partir de semana que vem, as sessões noturnas dessa casa passam ao horário de 18 horas, já no próximo dia 5. Quanto à questão que foi muito debatida e bem debatida sobre os custos, nós estamos fazendo um esforço para diminuir o máximo possível. E na sessão seguinte, a última do mês de março, nós já vamos estar apresentando um balanço do quanto foi gasto no primeiro mês, no que diz respeito à hora extra de funcionários. E logo em seguida, quando chegar a conta de energia, assim por diante. Então, nós vamos procurar manter a maior transparência possível para que as pessoas tenham esse resultado. Questão de ordem, Paulo Sérgio. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Só para, até os vereadores já sabem, até para a população aqui, os vereadores não subiram na tribuna porque o debate já foi amplo na audiência pública e todos nós tínhamos nos manifestado favorável. Por isso, a não subida, exceto do Rogério, no tocante ao horário. Obrigado, senhor presidente, só para esclarecimento da população. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Só para reiterar a convocação, nós tem o item 2, nós vamos votar o projeto de lei número 11.231 da mesa, que altera o plano de cargos, carreiras, vencimentos da Câmara Municipal de Jundiaí para criar cargos públicos de agente administrativo. Projeto esse que já vem sendo divulgado há tempos. E projeto de lei número 11.232 do prefeito municipal Pedro Bigardi, que altera a estrutura administrativa da Prefeitura e nela a Fundação Televisão Educativa de Jundiaí, que cria os cargos públicos que especifica. Item número 3, projeto de lei número 10.573/2010, do vereador Paulo Sérgio Martins, que exige dos concessionários de revenda de veículos plantio de árvores. Está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Anteriormente, uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. Falando em nome dos vereadores aqui, né, não com a anuência deles, parabéns pela rapidez da mesa na apresentação desse projeto. Parabéns aos senhores vereadores. Eu acho que é uma data histórica no retorno a essa casa à sessão noturna. Respeitamos a democracia, alguns não queriam, conversamos, mas parabéns aos senhores três da mesa pela rapidez disso e por contemplar esse povo para a sessão noturna, que será muito mais participativa. Lembrando ainda que depende agora muito da politização popular, né? O ONG Voto Consciente está batalhando isso daí, aqui representada pelo Beto, né, Orbinati, e mais outras, o Nicolas está ali também. Parabéns aos senhores também, e parabéns de novo à mesa pela rapidez nessa condução e por conseguirmos retornar à sessão noturna de grande valia para a transparência e democracia. Quanto ao nosso projeto... Muito obrigado, vereador Paulo Sérgio Martins, mas nós tínhamos convicção e conversamos sobre isso,
que era uma questão de vontade política, fazer ou não fazer. Ou a gente levava essa discussão para 2090, ou a gente faria no início do mandato. E com o apoio de todos os vereadores que assinaram o projeto, e depois a grande maioria votando, sempre respeitando as posições contrárias, acredito que nós construímos aí um grande consenso e que vamos continuar agora com outras questões que temos que fazer, bem como fazer a gestão da melhor maneira possível, e tenho certeza que vamos fazer, inclusive já iniciando na próxima semana, e como disse, já no comecinho do mês de abril, divulgando os gastos do primeiro mês, para que todos, e assim por diante, né, para que todos saibam o que está acontecendo nessa Casa de Leis. Tem a palavra, vereador, sobre o projeto. Obrigado. No tocante ao nosso projeto 10.573, que exige dos concessionários de revenda de veículos plantio de árvores, é um projeto, no meu ponto de vista, importante, que existe, como tem emissão de CO2, né, e hoje a grande complexidade do meio ambiente é o aumento do nível de CO2 no meio ambiente, nós queremos aí fazer uma pequena compensação. A cada carro vendido, o plantio de uma árvore. Não é o ideal, não é o sensacional, mas seria uma compensação. Conversamos com as montadoras, algumas já fazem esse tipo de doação. E por ser ilegal e inconstitucional, eu deixo aos senhores aí a anuência com esse projeto. Como existe da parte dessas concessionárias realmente já a adoção de uma área verde para cada veículo, eu acho de extrema importância isso. Apesar da ilegalidade, eu acho de extrema importância esse tipo de situação. Eu votarei contra o meu projeto, até porque foi feito um acordo com as concessionárias para que realmente eles adotassem áreas verdes, e a grande maioria, cerca de 90% dessas concessionárias, já adotaram essas áreas verdes com um plantio de árvore a cada veículo vendido, o que existe uma compensação de meio ambiente na emissão de CO2. É claro que um carro vai poluir muito mais do que o plantio de uma só árvore. Mas se existir aí uma consciência ecológica, por parte das concessionárias, eu acredito que isso seja suplantado e seja melhorado. Então, eu particularmente, pela ilegalidade desse, né, e pelo acordo feito com as concessionárias, que eles fariam isso independente de lei, eu vou votar até contra o meu projeto e deixo ao critério de cada um a situação. Porém, não vamos esquecer que é um grande projeto, não por ser de minha autoria, não importa a paternidade, importa o alcance do projeto, né, doutor Pacheco? Eu acho que é de grande valia, porém elas já se comprometeram a fazer uma parte, vereador. Pois não, vereador Tico. Se o senhor vai votar contra, então todos nós vamos acompanhar, porque o senhor é o autor da propositura. Por que não a retirada? Não fica mais... Pode ser. Mais interessante para toda a casa do que votar contra o projeto que... Tranquilo. Então, eu queria pedir à presidência um requerimento de retirada, certo? Obrigado pelo aparte. Só queria deixar claro para vocês o porquê, eu até esqueci dessa questão regimental, o porquê de votar contra, o porquê agora da retirada do presente projeto. Obrigado, vereador Tico, por essa saída legal, justamente porque eles se comprometeram que se fizesse essa compensação. Então, eu gostaria de pedir o requerimento pode ser verbal, né? E depois, não? Então, como não pode ser? Eu não acertei uma hoje, hein? Então, nós estamos aguardando. Essa presidência interrompe os trabalhos por até 5 minutos para que chegue o requerimento do vereador Paulo Sérgio Martins. Está rápido agora, Paulinho. Requerimento número 44 do autor Paulo Sérgio Martins, que pede a retirada do projeto de lei 10.573/2013. Em votação. Com 17 senhores vereadores pela aprovação, 1 vereador ausente e esta presidência que não vota, foi aprovado a retirada do projeto. Item número 4. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins.
ficou meio no ar, então foi retirado o requerimento. Agradeço ao vereador Tico, achei que por ter sido adiado 2 vezes não cabia o requerimento de retirada, e agradeço aos vereadores pela compreensão, e principalmente às revendedoras de veículo por abraçarem essa causa e não precisarmos de uma lei que faça com que haja essa compensação no meio ambiente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, pastor Derlei. Para o vereador observar isso antes até mesmo da sessão, não precisaria nem entrar em discussão, visto que o próprio autor iria votar contra o próprio projeto de lei, o que se tornaria muito estranho, né? Mas, de toda forma, entendo que ele tomou a atitude correta. Questão de ordem. Paulo Sérgio. Questão de ordem, Paulo Sérgio. Só esclarecer o pastor Dirley que eu votaria contra, achando que, por ter sido adiado 2 vezes, não caberia o requerimento. Como coube, eu assim o fiz. Obrigado. Item número 4, projeto de lei número 10972/2011, vereador José Carlos Ferreira Dias, que altera a lei 3566/90, que consolida as leis sobre propaganda para condicionar publicidade de atividades relacionadas ao oferecimento de serviços de ordem sexual. Em discussão. Com a palavra, vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, público presentes, projeto de lei de autoria do vereador Zé Dias, que altera a lei 3.566/90, que consolida as leis sobre propaganda para condicionar publicidades de atividades relacionadas ao oferecimento de serviços de ordem sexual. Senhor presidente, eu acho que é um projeto importantíssimo também. Até no outro projeto, estou fazendo, aí já deixei um requerimento de retirada, mas esse projeto é importante. Então, eu quero passar para os senhores vereadores, né, e ver até o que existe hoje na imprensa. Projeto de lei que nós temos aqui, de 10.972/2011, que pretende alterar a parte da lei municipal número 3.566, de 18 de junho de 1990, promulgada pelo então prefeito Valmor Barbosa Martins, que consolida as leis sobre propaganda. A proposta do novo projeto é disciplinar a matéria que trata da propaganda com qualquer atividade que oferece os serviços de ordem sexual. Este vereador não é moralista, entende que não tem o direito de intervir nas opções sexuais das pessoas, sejam homens ou mulheres. Todavia, entende também que determinadas propagandas vinculadas na cidade, através de cartazes ou jornais, e, sobretudo, nos jornais, ultrapassam um pouco dos limites da moralidade, na medida em que esses veículos têm acesso a todas as pessoas, incluindo crianças e jovens e adolescentes. Na edição de domingo, uns dos jornais da cidade, a oferta do sexo é tratada de forma comercial deliberada. Num dos anúncios, a jovem de 22 anos que anuncia como mulata e dá detalhes do seu corpo e o preço do serviço sexual que oferece a partir de R$70. Penso eu, simples, modesto vereador, que esse tipo de propaganda é incompatível com a moral das centenas de famílias que leem os jornais diariamente. Sobre esse tipo de propaganda que estamos tratando e que pretendemos que seja melhor disciplinada a nossa lei municipal, apenas isso. Preferida lei que realmente contempla as diversas modalidades de propaganda na cidade, todavia não faz qualquer menção sobre atividades envolvendo oferecimentos de serviços de ordem sexual. E pretendemos que seja feito, sobretudo, regularização. Por isso, estou pedindo aos meus nobres colegas da Câmara que votem pela aprovação do projeto de lei. Então, nós temos aqui, senhor presidente, senhores vereadores, uma matéria vinculada num dos jornais de nossa cidade. Olá,
Sou a mulata sempre, completa 22 anos, cabelos cacheados, entre outras coisas, de grande estilo, mulherão bem comportada, tal. Então, nós sabemos, gente, eu nem vou ler a matéria completa, mas o projeto de lei está nessa direção. Então, eu peço aos senhores vereadores que analisam a proposta do vereador Zé Dias. Muitas vezes falam como que vai fiscalizar o projeto e a lei promulgada pelo senhor prefeito. Sim, é muito fácil. É ver a imprensa e comunicar com a imprensa. E verificar, dentro desses detalhes, com a imprensa ou o órgão responsável dessas matérias. Então, é muito fácil. E é um projeto de grande alcance à sociedade. A sociedade que talvez merece um respeito, um carinho especial. Porque esses jornais, quando chegam na residência de cada cidadão, ou qualquer lugar que seja, numa entidade, ou que seja no escritório, todos leem, todos têm acesso às informações. Então, portanto, é crianças, é adolescentes, é pessoas idosas. Então, portanto, senhores vereadores, eu peço projeto de lei importante e gostaria que os senhores analisassem em suas consciências o projeto de lei deste vereador que sempre foi preocupado com a sociedade jundiaiense. Senhor presidente, senhores, tem a palavra, vereador. Detalhes, né, a respeito da prostituição, a respeito de direitos e deveres, todo mundo sabe a nossa posição como cristão e da Bíblia a respeito disso. Embora haja um parecer de inconstitucionalidade também nesse projeto de Vossa Excelência, mas como sempre, a consultoria jurídica da nossa casa opta em colocar em debate, acha importante o debate. Eu não queria deixar de dar a minha opinião em relação ao projeto de Vossa Excelência. Se houver possibilidade de se normatizar por esta casa projetos dessa natureza, com certeza seria excelente para todos nós, que aquilo que Vossa Excelência traz a debate nesta manhã é da maior importância, sim, pensando na família, pensando na sociedade, como está depravado hoje o anúncio, né, do sexo desta forma, quando se alguém deseja fazer, que o faça no sentido do anúncio de forma privada, mas invade muitas vezes a nossa casa. Já nos basta a televisão, que já não tem medida. Exatamente. Nesse sentido, também os jornais, não é, colocando maior facilidade para jovens, para adolescentes, ingressarem numa vida terrível e que muitas vezes gera a morte, o sofrimento para todos eles. De forma que eu considero, embora a inconstitucionalidade, embora a ilegalidade, que muito nós temos que discutir ainda nessa casa, mas o debate é válido, sim, e Vossa Excelência está coberto de razão, e no que depender de nós, com certeza estaremos sempre favoráveis a projetos dessa natureza. Obrigado. Eu agradeço, só para terminar, presidente, agradeço pelas palavras do nobre companheiro, um companheiro que eu me sinto muito à vontade, iniciando a sua carreira aqui em 2013, e eu fico muito feliz pelas suas palavras. Então, portanto, é um grande elogio por esse vereador Zé Dias, e eu fico feliz. Então, portanto, eu peço aos senhores vereadores que analisam a proposta e fará daquilo que é melhor à sociedade jundiaiense. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Continua em discussão. Em votação.
com 12 senhores vereadores pela aprovação, 3 pela rejeição, 1 abstenção, 2 vereadores ausentes e esta presidência aqui não vota, foi aprovado o projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, nossa Câmara ela é uma Câmara que realmente a gente vê que trabalha democraticamente, e eu quero agradecer todos os 19 vereadores pela participação, e especialmente aqueles que nos deram aí a oportunidade da aprovação do projeto. Eu agradeço de coração, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé Dias. Questão de ordem, vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, eu faço essa questão de ordem. É muito preocupante a situação que se encontra em nossa cidade do reciclável. Peço sua ajuda e a ajuda desta casa para a gente estar convocando aí os gestores ou convocando aí os proprietários da empresa de reciclagem em nossa cidade, pois os comércios não estão sendo mais recolhido o reciclável dos comércios de nossa cidade. Então está preocupante a situação das ruas com o reciclável. Então peço a ajuda dos nobres vereadores, do senhor presidente nessa questão. Obrigado pela questão de ordem, vereador Gustavo. E é uma preocupação, acredito que de todos os vereadores, inclusive no dia de ontem, conversei com o secretário de Serviços Públicos e com o prefeito Pedro Bigardi, que ontem teve uma reunião com a empresa Tejofran. E todos nós sabemos aí da questão que vem se alongando, com a questão do contrato e prorrogações, e o jogo que está nessa questão, inclusive com mais um incêndio que aconteceu lá no último sábado, justamente na questão dos recicláveis. Então, realmente é uma questão preocupante e que nós encaminhamos para o Poder Executivo, e todos estamos ansiosos, não só por uma resposta positiva, mas principalmente por estar resolvendo esse impasse que acontece hoje em nossa cidade. Item número 5. Questão de ordem, antes do item número 5. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Pedir a Martins. presidência, com a anuência dos demais vereadores, dedicar a sessão de hoje para Miriam Kikinato, falecida na data de ontem, conhecida de muitas pessoas aqui, e que tem empresa de recursos humanos e de grande participação na nossa sociedade. Senhora Miriam Kikinato, falecida na data de ontem, dedicar a sessão hoje. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Paulo Sérgio. Acatada a questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Celso Arantes. Para anunciar o Fórum de Debate Qualidade de Vida para o Envelhecimento Saudável e Ativo. Vai acontecer no dia 8/3, sexta-feira, às 14 horas, aqui na Câmara. Eu gostaria de contar com a presença de todos os senhores vereadores. Vamos ter a palestrante, a doutora Mariela Bessi, terapeuta ocupacional, especialista em gerontologia, membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A Maristela Strupaldi, também a outra palestrante, ela é nutricionista em nutrição clínica e gerontologia. Membro do Departamento de Educação da Sociedade Brasileira de Diabetes. Teremos também o Espaço Cultural, Música, Coral e Vida, da maestrina Elaine de Freitas, e a poesia do Dia Internacional da Mulher, por Júlia Raymond, poetisa e escritora, Associação dos Poetas e Escritores de Jundiaí e Região. Conto com a participação de todos. Obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador. Item número 5, projeto de lei número 11.025/2011, do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, exige nas embalagens de sal de cozinha advertência quanto ao uso excessivo do produto. Esta presidência recebe requerimento número 43 de pedido de retirada do projeto por parte do vereador José Carlos Ferreira Dias. Em votação. Pedido de retirada. Com 16 vereadores pela aprovação, 2 vereadores ausentes, e essa presidência aqui não vota, está aprovada a retirada do projeto do vereador José Carlos Ferreira Dias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, eu quero agora justificar
sobre a retirada desse projeto de lei, e eu gostaria de usar a tribuna. Para justificativa de voto, o vereador José Carlos Ferreira Dias. Salzinho é bom, viu? Senhor presidente, senhores vereadores, projeto até da retirada do nosso projeto de lei, e a gente sabemos que o projeto de lei que exige nas embalagens de sal de cozinha advertência quanto ao uso excessivo do produto, né? É um projeto muito bom, um projeto que chamou a atenção da população aqui na cidade, e segundo a Organização Mundial de Saúde, um adulto deve consumir por dia o máximo 6 gramas de sal de cozinha, ou equivale a uma colher de chá ou 2,4 gramas de sódio. Mas as pesquisas revelam que o brasileiro vai bem além disso, conforme, e também consome cerca de 13 gramas diariamente. Então, portanto, senhor presidente, eu quero aqui, esse projeto de lei que foi retirado nesta manhã, eu quero transformar em moção, ou senão eu dirigir até o deputado federal Luiz Machado, para que ele possa analisar lá em Brasília esse projeto, não só para Jundiaí, mas sim para o nosso país. Então, portanto, a retirada desse projeto, para mim, é um projeto importante e que será também ouvido em Brasília, como faz parte aqui do nosso projeto, é mais a lei federal do que municipal. Então, portanto, eu tive o maior cuidado para que nós possamos buscarmos lá em Brasília, junto ao deputado desta cidade, deputado federal, para que se transforme nesse projeto de lei do vereador Zé Dias, da cidade de Jundiaí, num projeto para o Brasil. Então, portanto, senhor presidente, seus vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias referente ao projeto e à retirada também do mesmo. Obrigado, vereador Zé Dias. Vamos passar aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Requerimentos do número 32 ao número 42. Está em discussão os requerimentos. Com a palavra, vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, presidente, nobre presidente Gerson Artori, e a mesa também, no qual nós estamos aqui nessa terça-feira desta manhã, e as informações do Executivo sobre a falta de transporte adaptado às crianças com deficiências. Considerando que a matéria anexa vinculada por uma forma de manchete na edição do dia 15 de fevereiro do Jornal Jundiaí, a qual abordou a falta de transporte adaptado a crianças com deficiência. E considerando também que o tema é delicado, pois engloba a saúde pública, assistência social e transporte, envolve centenas de crianças e suas respectivas famílias. Considerando que as declarações da Secretaria Municipal de Assistência Social, a nossa companheira, ex-vereadora, senhora Marilena Perdiz Negro, no sentido que, em referida secretaria, não dispõe de verba no momento. Sabemos das dificuldades e, portanto, ela tem uma boa intenção e vai fazer um bom trabalho referente a esse assunto, sobre também o assunto do nosso requerimento em plenário. E também temos aí outros recursos a implementar na cidade com veículos adaptados, considerando que os registros da Secretaria de Transporte sobre a exigência é a existência de veículos adaptados para o atendimento das crianças com deficiência. Espero que a forma regimental do plenário solicite-se do chefe executivo, preste as seguintes informações. Há um projeto de lei do executivo em andamento para implementar transporte adaptado para crianças com deficiências. Em caso positivo, é possível encaminhar cópia do projeto à Câmara Municipal em análise prévia. E, em terceiro, em caso negativo, o executivo pretende fazer para, em caráter imediato, atender a parcela da população da cidade. E quarto item, há parcerias entre as entidades beneficentes do município que provém tratamento às crianças com deficiências e o executivo e particulares para atendimento do respectivo setor. Eu digo aqui, referente a esse requerimento, senhoras e senhores,
é importante que o governo cede para os municípios uma van adaptada para os deficientes, principalmente os cadeirantes. Ela tem sua plataforma, rente com a plataforma, mesmo com a altura do piso onde se encontra esse cadeirante ou esse deficiente. Então, portanto, isso eu vi aqui na cidade de Jundiaí, acho que é uma viatura, é somente uma van, que nós vimos um veículo só, mas para nós já é um conhecimento que o governo do estado faz a doação para os municípios. E a gente sabe que o cadeirante tem uma dificuldade muito grande. Então, portanto, esse requerimento é para que nós possamos darmos condições a também essa reivindicação junto ao governo do estado de São Paulo. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Adair. Eu estou retirando o meu requerimento de número 39. Retirado o requerimento número 39, vereador Zé Adair. Continua. Gostaria de comentar o outro que está ficando em pauta. Tem a palavra, vereador Zé Adair. Senhores vereadores, senhor presidente, ao público presente, é o seguinte, eu estou aqui com um requerimento sobre a questão do Jardim Tamoio, que, na verdade, um projeto habitacional que foi realizado no bairro do Jardim Tamoio, no ano de 2012, com o pessoal que foi retirado de lá, indo para os Tupis 1, 2 e 3. E as casas que ficaram, o pessoal que saiu, as casas foram demolidas. E ainda tem algumas famílias que ainda não foi retirada de lá, não foi beneficiada com o projeto de moradia. Porém, hoje nós vemos no Tamoio lá uma situação de calamidade. Por quê? Tem até foco de dengue, que a própria Defesa Civil constatou isso, e o pessoal que ficaram estão no meio do entulho. E o entulho não foi retirado. Então, o requerimento que eu estou apresentando hoje é para que seja tomada uma providência com relação ao núcleo do Jardim Tamoio. Essas são as minhas palavras. Continua em discussão. Vereador, com a palavra, vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho 4 requerimentos de informação, mas num pedido do líder do governo, pediu para que a gente construísse uma relação, e eu estou, assim, de uma forma bem tranquila, vereador Marcelo, e vou retirar três dos meus requerimentos e vou deixar um requerimento. Então, para que a gente tenha realmente informação, para que não seja vetado todos. Então, até entendo a relação situação e oposição, e a gente tenta construir essa relação realmente, mas que a gente possa, todas as sessões, pelo menos colocar 1 ou 2 requerimentos e que seja aprovado. Então, vamos tentar construir essa relação nesse começo de mandato, e eu vou deixar apenas um requerimento, tá ok? E vou transformar os outros 2 em indicação. Agora, vou deixar o requerimento de informação executiva sobre a 30ª Festa da Uva de Jundiaí. Foi feito alguns gastos e a gente quer saber quais foram esses gastos, quais foram os artistas e o custo que foi pago para cada artista, ECAD, todas as situações que foram pagas na 30ª Festa da Uva. Peço a parte. Pois não, vereador. No tocante à Festa da Uva, Vossa Excelência já fez algum ofício, alguma indicação, alguma forma administrativa de pedir informação? Não, forma regimental estou fazendo, vereador. Sim, mas administrativo já foi feito, ofício, indicação? Estou fazendo de uma forma regimental no dia de hoje. Tá ok? Então, dessa forma, estamos transformando o restante, que é informação executiva sobre construção de quadras poliesportivas, informação executiva sobre reformas e ampliação de unidades básicas de saúde, informação executiva sobre o programa Brasil Sorridente. Então, são várias as perguntas. O governo hoje
o governo é Pedro Bigardi, né? E nós temos que perguntar para o prefeito. E nós queremos saber algumas respostas, até porque Jundiaí é muito maior que o vereador Tico, muito maior que todos nós. E nós temos que saber para informar para a população que nos cobra. Mas deixo um requerimento para uma construção nessa casa, certo, vereador Gustavo? Com a palavra, o vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Estou fazendo um requerimento de número 40, informações ao Executivo sobre a construção de novo viaduto nas proximidades da estação rodoviária. Considerando que a construção do viaduto é fundamental que o trânsito flua naquela região. Naquela região nós temos a Faculdade União Anchieta, a Vila Comercial sofre muito com o trânsito naquela região, e nós estamos solicitando informações se está tendo negociações com o governo do Estado, se está sendo retomado as discussões, porque também tem aí um jogo de empurra, Artesp, Autoban e governo do Estado. Queremos que o Executivo faça gestão nessa obra do viaduto naquela região. Então, peço informações se o projeto de construção do novo viaduto nas proximidades da rodovia já está aprovado e se as negociações estão sendo retomadas. Foram essas minhas palavras, senhor presidente e público que nos acompanha. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, no tocante a esses requerimentos, né? Nós temos, é o segundo mandato meu, desde a legislatura passada, eu questiono sempre, foi feita de uma forma administrativa o pedido, antes de ser feito o requerimento? Perguntava isso muito, eram muitos requerimentos da Marilena Negro e do vereador Durval Orlato, né? Sempre quem está na oposição faz requerimentos até para cobrança do Executivo. Eu acho que se não forem, vou adotar minha posição como eu adotava na legislatura passada. Se as partes administrativas forem esgotadas, a gente tem que ir para o requerimento. E vou agir dessa forma durante essa legislatura. Não é questão de ser favorável a A ou a B. Questionava sempre a vereadora Marilena Negro. Fez ofício? Não. Fez indicação? Não. Então eu voto contra o requerimento. Fez ofício? Sim. Fez indicação? Sim. Não foi respondido? Não, não foi respondido. Vamos fazer o requerimento, porque aí dentro da forma regimental, como falou o vereador Tico, a gente tem eles têm uma obrigação de nos informar. Em segundo lugar, muitos dos requerimentos aqui, se não a totalidade, exceto aquele que o vereador Tico está falando sobre a festa da uva, refere-se a administrações passadas. E não é questão do Miguel, até muito antes, como não? Do vereador Gustavo Martinelli, construção de uma alça de acesso. Desde quando está se pedindo isso? Foi agora? Do vereador Tico, informações sobre a construção de 2 quadras poliesportivas. Desde quando está sendo pedido isso? Não é só o segundinho, vereador Tico. Do Adair, informações executivas sobre o projeto habitacional no Jardim Tamoio. Desde quando nós estamos com esse problema no Jardim Tamoio? Não é do executivo atual, nem do legislativo atual. É uma coisa antiga. Então, por que não foi feito isso antes? Vou manter sempre minha postura e pedir aos senhores vereadores que adotassem essa postura de acordo com a vossa consciência. Se forem esgotadas os caminhos administrativos, que nós votemos o requerimento. E tenho certeza, e várias vezes eu fiz isso, que votemos o requerimento pedindo informações. Se não foram adotadas, eu acho que tem outros caminhos, porque senão aqui vai virar uma tribuna política. Nós vamos aqui, usando até a imprensa, para sair o dia seguinte. Olha, eu cobro o executivo, que nem existiu na legislatura anterior. Olha, eu cobro o executivo e não estou sendo informado. Porque muitos de nós não cobramos executivo na legislatura passada. Na minha opinião, se forem esgotadas as vias administrativas, eu acho que o requerimento tem que ser feito. Se não forem adotadas, não adianta querer tumultuar o procedimento executivo através do legislativo. Não adianta usar essa tribuna como uma tribuna política de pagar uma de super-herói aqui. E várias outras indicações, sem citar o nome de ninguém. Construção novo de viaduto na estação rodoviária José Alves, ligando as marginais. Executivo sobre a ampliação de oferta de vagas nas creches municipais. Essa deficiência de creche nós temos há quantos anos? Não é nem do último executivo. Isso vem de 20, 30 anos atrás, nunca, e hoje saiu no jornal, se eu não me engano foi hoje, saiu no jornal, que já existe uma deficiência de creche. Então, minha postura daqui para frente, deixando público isso, senhor presidente, senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tico.
até entendo a situação do Paulo, até porque hoje ele é o vice-líder do governo, né? Mas nós temos que fazer política. Essa casa é uma casa política, sim. Não vejo diferente, vereador Paulo. Entendo a sua colocação, defesa até do governo atual, mas até porque o senhor é o vice-líder, vamos deixar bem claro. Eu era líder do governo Miguel Haddad, só que o prefeito hoje não é mais Miguel Haddad, né? Eu era líder do governo Miguel Haddad, do governo anterior. Agora, não é mais o governo anterior. O governo hoje é Pedro Bigardi. E nós não estamos atacando ninguém, né? Diga-se de passagem, é uma forma responsável. Eu falei, eu, Gustavo, Rafael, não temos interesse nenhum de atacar o governo atual. Né? Por que não fazia antes, vereador Tico? Questão de ordem. Simples, questão de ordem. Mas vou responder por quê. É simples, porque eu era do governo anterior. Né? Eu sou do PSDB. Eu sempre falei que eu tenho lado, o senhor presidente. Né? Agora, ninguém está atacando ninguém, nós estamos aqui fazendo uma pergunta. Né? Como outros vereadores já fizeram, o presidente já foi oposição nessa casa. Agora, o que nos resta? Né? Temos que fazer pergunta, sim. Agora, o que eu falei, até por um bom andamento da casa, retirei três requerimentos e deixei um. Qual é o problema? Qual o problema nisso? Outros vereadores de situação aqui, que já se diz outra situação, também retiraram os requerimentos e deixaram um. Foi um acordo com o líder do governo na casa, com o vereador Marcelo. Então, não vejo problema algum. O vereador Paulo Sérgio tem sua forma de atuar, outros vereadores têm outras formas de atuar. Respeito a forma do vereador Paulo Sérgio atuar, mas quero que me respeite também. Né? Acho que é dessa forma. E cada legislatura é uma legislatura. Nós somos homens de hoje, não somos homens de ontem, né? E podemos ser homens de amanhã. Estamos aqui, não somos daqui. Portanto, sou dessa legislatura como oposição na casa e tenho que fazer o meu papel. Espero ser respeitado no meu papel. Só isso, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dair. O doutor Paulo Sérgio, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, mas em janeiro, a primeira semana de janeiro, eu encaminhei um ofício para a prefeitura pedindo para resolver o problema do Tamoio, porque lá, para mim, já é uma questão de saúde pública, não é mais uma questão de política. E depois, doutor, o senhor falou aqui há poucos dias que essa casa é uma casa de política. Então, não é o senhor que vem falar para mim que nós vai usar a tribuna aí para fazer política, tá bom? O senhor está sendo contra os seus princípios. Continua com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Primeiro ao vereador José Dair, que não entendeu. Se eu soubesse que Vossa Excelência tinha feito um ofício ou uma indicação, eu votaria a favor. Mas Vossa Excelência está novo aqui, poderia ter feito destaque onde nós aprovaríamos o seu requerimento. Então é isso que eu estou dizendo. Vossa Excelência talvez não tenha acompanhado a legislatura anterior, mas a tribuna era usada para a política. Quanto à vice-liderança, vereador Tico, na última, não foi feito nada. Por que não foi feito nada? E eu cansei de votar com a, então, oposição, se bem que eu acho que a oposição sistemática ou a subserviência sistemática é prejudicial. Então, não venha... eu entendo vossa retórica, até bonita, a gente sente uma certa emoção nos seus olhos. Eu entendo isso daí. Isso aqui é... Gente, isso aqui é... Cada um representa seu papel, né? Entendo o senhor que não tem nada a ver com vice-liderança, tanto que, para mim, tanto faz. Continuarei tendo minha postura. Eu só acho o seguinte, se nós tivermos uma postura coerente na última legislatura, não vamos apresentar, vamos adotar, e essa vai ser minha postura sempre. Tanto faz situação, oposição, viu, vice-liderança é que nem sogra em nota de 3, não vale para nada, gente. Certo? Vamos ser bem sinceros. A minha postura aqui sempre será nesse sentido. E não sou subserviente, sempre tive minha independência, até porque fazia parte de um outro grupo na outra legislatura e sempre fui independente, como assim serei nessa aqui. Eu só acho o seguinte, o Zé Dair tem razão, eu não sabia do vosso ofício, deveria ter sido pedido destaque e aprovaria o vosso ofício. Eu votaria a favor. Tá? Agora, se não forem adotadas as medidas administrativas cabíveis, através de indicação ou através de ofício, eu não votaria o requerimento. E, pelo contrário, independente de ser sogra ou nota de 3 ou vice-líder, se for feito e não for respondido, votarei favorável ao requerimento. Então, é questão de postura, não é questão de ser anterior ou posterior. E não estou aqui representando ninguém. O meu pai, quando entrei para a polícia, vereador Tico, ele soube só 2 anos depois, ele falou assim, a única coisa que eu tenho para deixar para você é meu nome, ver se você não desonra. Na política, eu acho que lá em cima, onde ele estiver,
ele vai falar a mesma coisa. Então é questão de postura, não é questão de grupo A nem de grupo B. Pois não, vereador? Não, acho que nem cabe regimentalmente. Então, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tico. Só para dizer que é isso que eu espero do vereador Paulo, sabendo, conhecendo ele, a forma que atua. Então, vamos cobrar essa postura, né? Então, sempre que fizer algum requerimento, então, vou fazê-lo de forma de ofício, é isso? E depois, então, a gente coloca o requerimento, porque daí eu já sei que eu posso contar com o seu voto. Não tenha dúvida. Muito obrigado. Pode viu? escrever por aí. Melhor a gente saber as regras aí de cada vereador. Pelo menos o senhor já se posicionou, o senhor me deixa bem à vontade. Eu espero que os outros também se posicionem de uma forma igual ao senhor. Aí fica tudo mais fácil nessa casa. Foi como eu fiz na última legislatura. Perguntava até para a vereadora Marilena Negro. Vereadora, com as questões de ordem, acaba perdendo meu tempo, né? Vereadora, fez ofício a indicação? Não, não fiz. Votava contra. Fez ofício a indicação? Fiz. Responderam? Não. Votava a favor do requerimento. Se vocês pegarem as sessões da legislatura passada, verão que minha posição é essa daí. Não sou de grupo A nem de grupo B. Certo? Minha postura aqui é simplesmente imparcial. Tenho certeza disso daí. Fizerem ofício, pois não, vereador... Questão de ordem, senhor presidente. É para cumprimentar o vereador Paulo Sérgio Martins na sua manifestação com relação aos requerimentos e façam minhas as suas palavras. Obrigado. Obrigado. E deixar bem claro aqui que o Legislativo é independente do Executivo, ninguém tem patrão aqui, ninguém é subserviente. Não interessa ser vice-líder ou líder ou o que quer que seja, líder do partido, seja a situação, seja a oposição, é questão de postura, senhores. Se forem esgotadas as vias administrativas para pedir informações ao Executivo, e a maioria das informações aqui tinha que ser pedido há 30 anos atrás. Os requerimentos de hoje caberiam há 30 anos atrás, exceto o do Zé... Travou. Não entendi nada, mas deve ter sido engraçado. A não ser o seu, que foi feito pedir informação, se tivesse destaque, agora é votado globalmente. Então, vai ser difícil passar. Tenho certeza, senhores, a minha postura será sempre a mesma. Não adianta usar essa tribuna como palanque e, para o dia seguinte, sair no jornal, eu fiz 19 requerimentos ao Executivo e não fui respondido. Vamos parar com essa frescura, né? No bom sentido. Vamos agir de acordo. Não existe posicionamento nem A nem B. Tem que existir uma independência e eu não tenho patrão, senhores. Eu tenho postura. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Com a palavra, vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, vereadores, uma sessão acalorosa hoje. Acho que estava faltando um pouco dessa discussão aqui na Câmara. Acho que o posicionamento das pessoas está ficando cada vez mais claro, e a democracia é isso. Acho que cada um tem que se expor dentro daquilo que nos cabe. Em relação aos requerimentos, é uma forma regimental do vereador obter informações. Estamos aí, como disse o próprio vereador Tico, criando, estabelecendo um relacionamento onde todos ganhem, principalmente a população. Acho que é o que mais cada um que deve pensar nesse momento. Tem a questão política, lógico, cada um vai querer tirar algumas vantagens em relação a um questionamento. Isso é regimental. Então, vamos estabelecer aqui nessa casa, acho que é um poder totalmente separado, são poderes aí que cada um trabalha com total amparo nos quesitos de cada vereador se expor da maneira que queira, poderes totalmente independentes, mas eles têm que ser harmônicos. Então, acho que nós precisamos criar, estabelecer dentro dessa casa. Tenho visto, e dessa forma nós estamos valorizando, que é principal a atuação nossa aqui. O presidente tem trabalhado muito no sentido de valorização dos vereadores. Acho que isso nós não devemos perder, esse foco que é a valorização do vereador dentro da Câmara Municipal e frente ao Executivo, que esse é o nosso papel aqui na Câmara, fazer essa discussão. Estamos aqui para atender a população. Nesse sentido, hoje tentamos estabelecer, acho que avançamos bastante no quesito de tentar um acordo junto às lideranças aí, e até proponho, logo após a sessão, presidente, que a gente possa avançar mais essa questão, principalmente os requerimentos, que ainda falta, acho que um bom acordo entre todos os líderes aí, para que a gente possa tocar as sessões com tranquilidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo. E sugiro depois que o senhor convoque uma reunião entre as lideranças para debater. Vereador Zé Dias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Dias. Senhor presidente, eu vou fazer a retirada de 3 requerimentos de informações ao plenário. O número 32 de informações do Executivo sobre a falta de contratação de médicos nas especialidades de neurologia e psiquiatria nas unidades básicas de saúde. E o número 33 é informações do Executivo sobre a falta de transporte adaptado a crianças com deficiências. E nós temos também o número 41, as informações do Executivo sobre a ampliação de oferta de vagas nas creches municipais. E ficou combinado com o líder que será reapresentado o requerimento ao plenário número 41 na próxima terça-feira, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé Dias. Com a palavra, vereador Paulo Malherba. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pessoalmente pela internet e televisão. Com relação aos requerimentos, eu sentei ali logo no início da sessão e chegaram os requerimentos para nós lermos. E um me saltou à vista aqui. Informação ao Executivo sobre o programa Brasil Sorridente, do vereador Tico. Olha, em 2003, esse programa foi criado em 2003, quando o PT chegou ao governo federal, o governo Lula. Durante 10 anos, aconteceu de forma concomitante o governo do PT no governo federal e do PSDB em Jundiaí. E durante 10 anos nós falamos para se fazer o convênio para ter o Brasil Sorridente em Jundiaí, que é um programa que monta o consultório na cidade, que dá todos os instrumentos para os profissionais trabalharem, que é custeado em grande parte pelo governo federal. E nunca o PSDB colocou em prática esse convênio. Nunca. Com 1 mês e meio de governo, o Tico do PSDB, líder do governo Miguel Haddad, coloca isso aqui como requerimento para o Pedro Bigardi. Mas aí se superou, né? Aí se superou, né? Depois de toda... Eu estou falando, vereador, estou falando. Vereador Tem que ser coerente na política. De ordem à parte. Isso aqui o Pedro Bigardi é evidente que já está buscando. Não é em 30 dias, em 40 dias que vai sair. Teve 10 anos para o PSDB buscar esse recurso e não fez. Questão de ordem, vereador Tico. Todas as... Vamos pedir à plateia que respeite a sessão e os vereadores que... Todos os requerimentos que eu estou fazendo. Questão de fazendo. ordem, vereador Tico. Todos os requerimentos que estou fazendo, eu não ligo para a plateia, senhor presidente. Isso aí, pode falar. Vereador Tico, independente... Isso é craque mandada, isso é craque... Vereador Tico, independente do senhor ligar ou não ligar, esta casa vai manter o regimento... Isso aí tem, o cara respeito. quer um emprego, tem um emprego, isso aí é tudo besteira, por favor, entendeu? vereador Tico. Então tá bom. Questão de ordem, vereador Tico. Então é assim, senhor presidente. Todos os requerimentos que eu fiz estão no plano de governo do Pedro Bigardi. Então é só a questão, quando vai instalar, quando não vai instalar. Né? Se o governo Miguel Haddad fez ou não fez, está aí, terminou o governo. O novo prefeito agora é o Pedro Bigardi. Então todos os requerimentos que fiz está ligado ao governo do Pedro Bigardi. É simples. Qual é o problema de resolver? O que o vereador Malherba está preocupado em responder isso ou não? Quer dizer, não vai ser ele que vai responder. Ele vai votar ou não. O governo Pedro Bigardi vai responder. Então não tem problema nenhum em responder, até porque está no plano de governo, é só que saber um cronograma. Tudo que estou cobrando é para o futuro de Jundiaí, né? E que o Pedro mesmo falou, como falou também, senhor presidente, que ia resolver o problema das creches, que tem um monte de crianças fora da creche, ainda tem, que queria resolver de imediato. Estou aqui, com 5 pedidos de creches hoje, porque não tem creche para as crianças. Existia esse problema no governo anterior? Existe hoje também. Eu sei que não é fácil de resolver. Agora, se quer jogar politicamente, vamos falar do mensalão, não tem problema nenhum. Vamos jogar politicamente? Não tem problema. Podemos discutir o mensalão, sim. O maior arroxo desse Brasil. Discutir tudo. Paulo Malherba, esperar o vereador concluir a questão de ordem. Não, só acho Concluída, vereador. Com a palavra, vereador Paulo Malherba. Eu só acho que tem que usar um instrumento regimental correto. Se eu estou falando e ele quer falar, é uma parte. Não é uma questão de ordem, daí eu autorizo ou não a parte. Senão fica interrompendo. Vereador Paulo Malherba, para falar a esse respeito, o senhor pede questão de ordem para essa presidência, aí a gente discute o regimento e volta a palavra, porque senão vai atrapalhar, inclusive, o tempo do senhor. Pois bem.
Dizia, então, da incongruência do vereador, que aí colocou outras questões que nada tem a ver com a discussão. Se for falar de mensalão, a gente volta e discute do mensalão mineiro, das privatizações do Fernando Henrique, que é o maior caso de corrupção do Brasil. E aí a gente vai discutir política e pelo visto, o povo está do nosso lado, porque elegeu 3 governos seguidos do PT, e aqui em Jundiaí, 65% era vitória para o Bigardi. Então, tanto o Miguel Haddad não fez mesmo um Brasil sorridente, que o povo reconheceu e deu a vitória para o Bigardi amplamente. Tanto o Miguel Haddad não fez vagas em creches, não construiu creche suficientes, que aqui está, de novo, o resultado eleitoral e a vitória do Pedro Bigardi. Agora, o que eu acho incongruente é que, durante 10 anos, o senhor poderia ter influenciado o governo, já que te interessa esse programa, e falado para o Miguel Haddad fazer. Já que você acha tão importante que, em 50 dias de governo, está pedindo para o Bigardi informação, poderia ter falado para o prefeito Miguel Haddad, dado o seu grau de relação, ter feito esse programa anteriormente. E, como bem colocou o Paulo Sérgio, todas as outras questões aqui que o senhor levanta, ela vem anteriormente ao governo Bigardi como problemas antigos e não resolvidos pelos governos todos do PSDB. Então, se em 2003 chegou o Lula ao poder, tinha Miguel Haddad, teve Ari Fossen, Miguel Haddad de novo, e nenhuma dessas questões foi levantada com tanta ênfase e nem se resolveu da forma como deveria. Portanto, eu vejo como incongruência política querer cobrar em 50 dias que um programa seja implementado, sendo que tem um trâmite de convênio e que o Pedro Bigardi vai fazer, sim, o Brasil Sorridente em Jundiaí. É isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão os requerimentos. Como nenhum dos senhores vereadores deseja fazer uso da palavra, esta presidência deferiu os requerimentos para retirada do 32, 33 do vereador José Dias, 35, 36, 37 do vereador Tico, 39 do vereador José Adair e 41 do vereador José Carlos Ferreira Dias. Em votação, estão retirados. Em votação, o requerimento 34, 38, 40 e 42. Estão em votação. Com 17 senhores vereadores pela aprovação dos requerimentos, um vereador contrário e esta presidência que não vota, foram aprovados os requerimentos. Número 34, 38, 40 e 42. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tico. Agradecer ao colegiado pela compreensão, pela nossa posição de oposição na casa, e acho que foi uma construção. Já conseguimos que um requerimento passasse e vamos entender que nas próximas sessões continue dessa forma. Agradecer a Vossa Excelência pela condução também, e é dessa forma mesmo. Aqui é uma troca de ideias, de elogios políticos também, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Tico. E compreendendo a discussão, estive em Brasília no mês de janeiro com o prefeito Pedro Bigardi, encontrei o ministro da Saúde, Padilha, que tem uma grande relação conosco aqui de Jundiaí, e a primeira coisa que ele me disse a hora que viu, ele estava chegando de Santa Maria, foi quando aconteceu aquela tragédia em Santa Maria. Ele chegou para esse encontro dos prefeitos, ele falou: Gerson Sartori, vamos implantar o Brasil Sorridente em Jundiaí. E ele falou que deu Pedro. Eu fui buscar o Pedro para falar com ele, até porque nós temos lá no Ministério da Saúde o Luca Casarim, que é morador aqui do Jundiaí, nascido em Jundiaí, dentista, e também um dos grandes defensores do projeto Brasil Sorridente nessa cidade. E tenho convicção, certeza,
que está no nosso projeto de governo, estou falando agora aqui como quem foi da base de apoio do prefeito, e que ele vai mandar logo, logo esse projeto para casa, e com certeza teremos o Brasil sorridente, finalmente, aqui na cidade de Jundiaí. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tico. É só isso que eu gostaria de ouvir dessa administração, que eu tenho certeza que é o melhor para Jundiaí, vereador. É nada de polêmica, é só falar, ó, vamos fazer, e vamos fazer em breve, ou daqui 1 ano, 2 anos, até porque entendo, vereador, e participando um pouco da política, né, há 20 anos, então entendo que as coisas não são de uma hora para outra, não são do dia para a noite, tem tudo a seu tempo, e temos que dar tempo ao prefeito, né? Por isso, pedimos informação, não estou criticando, não estou fazendo nada. Agora, uma informação pedida por mim, eu sei que causa um constrangimento e causa, parece que uma motivação política muito grande. Mas não é nada disso, não. Eu quero que Jundiaí vá para frente. Todos nós que gostamos de Jundiaí, queremos que o Pedro seja um bom prefeito para Jundiaí, porque senão todos nós vamos sofrer, presidente. Então, que a equipe do Pedro e o Pedro tenha aí um bom governo, é isso que nós queremos, né? Mas vão contribuir, tanto com requerimentos, com cobrança, porque não é só passando a mão na cabeça que nós vamos chegar, né, a um resultado importante. Tá bom, presidente? É Joel, obrigado, vereador. Questão de ordem, presidente. E, aliás, do dia para a noite, só a sessão, não é, vereador? Questão de ordem, vereador Paulo Malerba. Não, só lembrar que a Marilene e o Durval quiseram tanto contribuir com o governo anterior e nunca tiveram essa oportunidade. Apresentava requerimento perguntando, era rechaçado pela base do Miguel. Questão de ordem, presidente, que agora é importante, é só uma... Questão de ordem, vereador Tico. Foi bom o vereador falar da Marilene Durval, para você ter uma ideia como é que é a situação. Anteriormente, os vereadores que eram da legislatura anterior, vereador Doca, vários vereadores, vereador Marcelo, que é o líder do governo, vereador Paulo Sérgio, vice-líder, Maria Helena falava dos projetos, vereador Malerba, que chegava de urgência na casa. Hoje, nós temos uma sessão extraordinária, um projeto que, se eu não me engano, chegou ontem, né? Então, a Maria Helena, que é do primeiro escalão do governo, Maria Helena, que tanto cobrava isso do governo Miguel Haddad, para não chegar projetos de última hora nessa casa, aconteceu hoje. E eu vejo com maior naturalidade, presidente, e entendo que é importante para Jundiaí, e vou votar favorável, até porque é importante, mas você vê como é que é as coisas. Então, a Maria Helena podia explicar para o Pedro e para toda a equipe, tentar convencê-los de não mandar projetos assim, mandar em sessão ordinária e não em sessão extraordinária, de um dia para o outro. Está chegando, está aí, nós vamos ter uma sessão extraordinária hoje, né? O que tanto ela falava, que o vereador Malerba falou agora, né? Que cobrava, tudo. Você está vendo? Quando se está de um lado é de um jeito, quando se está de outro é de outra forma. Vereadora Maria Helena é prova disso. Está do outro lado, podia falar para o prefeito, olha, não mande projetos de urgência, porque os vereadores não têm tempo de ler o projeto, de analisar o projeto. Então, chegou um projeto ontem e vamos votar hoje. Eu tenho certeza que vai passar, porque é importante para a cidade, terá meu apoio. Mas a vereadora Maria Helena está entendendo o que é governo, o que é ser também oposição. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Questão de ordem, só para verificar que o Legislativo é independente do Executivo, nós votamos favoravelmente aos requerimentos. Então, não existe essa subserviência. Vamos deixar claro aqui, o vereador Tico tem batido nessa tecla, você é o vice-líder, você é o líder, isso aí é frescura, gente. O vice-líder e o líder hoje, ele tem uma postura de, como vai ser extinta no próximo projeto, na sessão extraordinária, a Secretaria de Assuntos Parlamentares, o líder e o vice-líder vão ser tão somente o elo de ligação entre os vereadores e o prefeito. A liderança e a vice-liderança, senhores, refere-se ao governo, não refere-se ao Pedro Bigardi, a quem quer que seja. E tão somente é um plano de governo que foi aceito pela grande maioria dessa cidade. Então, é questão de governabilidade, não é questão de puxa-saquismo, não é questão de poder juntar a quem está no poder. É justamente fazer esse elo de ligação entre os senhores vereadores, já que não vai ter mais a Secretaria de Assuntos Parlamentares, bem exercida pelo Horácio Gotardo anteriormente, com o governo, e não com o Pedro Bigardi ou quem quer que seja o prefeito. A liderança, a vice-liderança de governo, senhores, tem a ver com governo e não com pessoas. Não adianta querer
jogar farinha no ventilador que não vai colar. Obrigado, senhor presidente. Presidente, uma questão de ordem. Só Questão para de finalizar, ordem. não quero prolongar esse assunto, é que nós estávamos falando de requerimento e que nós nunca aprovávamos nada, embora o interesse da Marilena e do Durval em discutir também com o prefeito a melhoria da cidade, daí o Tico trocou num outro ponto, então acaba alongando muito o assunto e nem ter essa pretensão, mas ainda bem que vamos discutir hoje na sessão extraordinária a redução de 101 cargos comissionados, né, a criação de cargos via concurso público, e não é resetorização que a gente vai discutir aqui, é a estruturação de um governo transparente com cargos concursados. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo Questão de ordem, senhor Maleva. presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Viu no acaloramento das palavras aí, agora um pouco mais calmo, pediria aos vereadores também que a questão regimental do uso da palavra aqui, que a gente está até extrapolando um pouco, tanto no quesito a questão de ordem, como usando palavras diretamente com os vereadores. Na verdade, tanto o uso da palavra na tribuna, como questão de ordem, a palavra dirigida ao presidente da casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Com 18 senhores vereadores presentes e um ausente, vamos dar início ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, vereador Leandro Palmarini. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. Como nós temos a sessão extraordinária, eu gostaria de retirar meu nome, para não prolongarmos, que os projetos são de importância. Se os demais vereadores pudessem pensar dessa forma, senão nós vamos ter o grande expediente com 12 inscritos aí. Então eu retiro o meu nome até para dar celeridade e a participação do povo que está aqui. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Leandro. Eu reitero as palavras do vereador Paulo, porém, se algum vereador for falar, eu gostaria de falar também. Tem mais algum vereador que vai retirar? Questão de ordem. Questão de Pode ordem. retirar a minha. Vereador Rogério. Vou retirar também, senhor. Vereador Rafael Purgato. Pacheco. Vereador Pacheco. Também retiro a minha inscrição. Vereador Tico. Vereador Senhor Marcelo. presidente. Questão de ordem. Vereador Rafael Antonucci. Senhor presidente, se todos retiram, eu também retiro. Não sei se todos retiram. Vereador... Questão de ordem, presidente. Pastor Conde. Vereador... Questão de ordem. Pastor Dirley. Vereador Doca. Questão de ordem, vereador Celso Arantes. Também retiro. Vereador Celso Arantes. Questão de ordem, senhor presidente. Tirou também Celso Arantes. Retirada. Vereador Marcelo Gastaldo. Tico já retirou. O Leandro também retirou. Como todos os vereadores já retiraram o pedido, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão.
com 19 senhores vereadores presentes e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para, no prazo de até 20 minutos, meia hora, para dar início à sessão extraordinária, conforme convocação feita na sessão que se encerrou.